Hey everybody, how's it going? Quem tá falando é o Guga. E aqui é a Amanda. Bom, hoje faz tempo, já que a gente tá devendo esse vídeo. Na verdade, assim, eu vou ser sincero, vou falar a verdade. Nós gravamos esse vídeo faz alguns meses. Só que aconteceu uma questão, entendeu? Tipo, um dinossauro apareceu aqui em casa do nada, tipo... Brotou, saiu do encanamento, ninguém sabe, acho que foi um duende, né? De repente, cabeçudo do Gustavo que perdeu o vídeo do parque. Então, se a gente demorou pra responder, a culpa é do Gustavo. Cara, eu não faço a menor ideia. E o pior é que não foi não só, na verdade, o vídeo, foi o próprio cartão SD que eu não faço a menor ideia. Pode, vai, pode. É um puta de um Zé Rodela. Só dizendo. Então a gente vai resolver então gravar agora que vamos responder a pergunta de todo mundo, meu. Eu que o vídeo seja 12 minutos respondendo a pergunta, a gente vai responder todo mundo. Sim, depois a gente tem que dar um castigo pro Gustavo só por conta desse... Que isso? Então tá, vamos lá. A pergunta da Adriele Martins é a seguinte: quando acontece o rematch, as au pairs pagam alguma taxa a mais? A passagem de volta ao Brasil é por conta da au pair ou da família, ou a família ainda é responsável? Então vamos por partes. Quando acontece o rematch, você não paga taxa a mais se... Aliás, não paga nenhuma taxa. A única coisa que você teria que pagar seria a scholarship, ou seja, aquela bolsa de $500, caso a sua família já tenha pago ela pra você, mas na verdade é proporcional. Então, por exemplo, você ficou 6 meses no programa e a família pagou os $500, que é equivalente aos 12 meses. Então você tem que retornar pra família $250. A mesma coisa acontece com as férias. Você tem lá as 2 semanas de férias, que são equivalentes a $400. E se você ficou só os 6 meses e gozou as 2 semanas de férias, você tem que pagar os $200 de volta pra host family também, mas não há taxa. Quanto à passagem de avião, sim, você pedir rematch, você paga a sua passagem de avião. Mesmo se a host family pedir rematch, você também ainda é responsável pela passagem de volta pro seu país. Nossa pergunta é do Adriano Treteni, que ele tá perguntando o tipo de documento que comprova que nós que viemos para os Estados Unidos, que nós não vamos fugir do Brasil e ficar aqui. Que tipo de documentação você usa para comprovar que você tem laços com o país? Bom, geralmente o que conta para o americano é money. Show me the money. Dinheiro. Então, geralmente um dos fatores que eles avaliam, que eles consideram para poder fazer a avaliação dos seus documentos, extrato bancário, se você possui imóvel ou algo no seu nome, carro, casa, essas coisas assim, isso conta, porque mostra que você possui laços com o país e dificilmente você vai acabar deixando casa, carro e acabar tentando ficar por aqui. Então eu acho que eles contam bastante esse tipo de documentos que comprovam a sua estabilidade financeira no país para poder comprovar vínculo com o Brasil. Outra coisa também que é bastante, que eles consideram bastante, Go, é a questão de você ainda estar empregado. Então se você ainda estiver empregado no momento da entrevista, que foi o que aconteceu comigo... E comigo também. Mostre a sua carteira de trabalho, mostre que você está empregado, e se eles perguntarem, você acha que a sua empresa te contrataria na volta, você diz sim. E se você também puder, foi o que minha empresa também fez, eles fizeram uma carta de recomendação, dizendo que eu trabalho lá e tal, e que possivelmente eu seria contratada de volta assim que eu voltasse. Então se você tem um bom relacionamento com a sua empresa, pede cartinha lá, entrega no consulado e vai ficar tudo lindo. Boa. Próxima pergunta é da Luisa Buck. E ela tá querendo saber, na verdade, como que a gente pode avaliar no período da entrevista se a host family que tá interessada em nos contratar, ela visa criar laços de relacionamento mais pessoal ou então uma coisa um pouco mais profissional entre família e au pair. Luísa, é muito de feeling, é uma coisa de que você vai perceber não só conforme a maneira como vocês vão conversar, mas também com o teor das perguntas, entendeu? Porque as perguntas, quando elas ficam muito técnicas, isso pode trazer a ideia de que eles estão procurando de fato um profissional para cuidar das kids deles. Durante a entrevista, vamos supor, no meu caso, foi muito comum nas entrevistas que eu fiz, nas de Skype, outros integrantes da família quererem me ver, quererem conversar comigo, tipo a avó, a irmã da minha host, entendeu? E isso traz o laço de que eles estão, traz a ideia, na verdade, que eles estão tentando criar laços mais afetivos com o au pair, na minha visão. Sim, e é bom também saber um pouco do relacionamento deles com se eles tiverem, claro, com a antiga au pair. Isso é bem importante, porque isso também você consegue tirar uma base de como eles vão te tratar também e qual que é o relacionamento que eles estão esperando de você. Mas é basicamente o que o Gu falou. Se começar com muita pergunta técnica específica, eles não estão muito interessados em ter um relacionamento mais... Como é que fala isso em português? Um relacionamento mais familiar. Mais familiar. Um relacionamento mais profissional com o au pair.
Então agora a gente respondeu perguntas que é a... Ai, puta que pariu. O quê? Tem uma coisa que eu preciso fazer. Teve umas pessoas legais, muito bacanas, que me adicionaram no Face e começaram a fazer perguntas pra mim. E eu fiquei de, na verdade, responder as perguntas, então eu vou responder as perguntas rapidamente antes da gente ir pro comentários, entendeu? Então vamos lá, comentário do Alexandre Jaider, que ele tava me perguntando uma coisa super interessante com relação ao teste de aptidão do inglês, quando você tá fazendo o processo de... YTAP. Exato. Você ainda lembra algo sobre o teste ou alguma dica para o mesmo? Temos dicas para esse tipo de teste? Na verdade, assim, estuda. Eu, na verdade, não estudei, pra ser bem honesta. Mas se você tiver tempo pra estudar, estuda. Pega lá aquele seu livro da escola de inglês que você fazia. Primeiro, pra se preparar, pelo menos um mês antes, vai todo dia assistindo seriado. Seriado. Ajuda pra caramba. E né? depois pega no livro e dá uma lidinha, um overview em tudo, na gramática. Porque eles trabalham muito a gramática. Não a gramática em si, mas eles trabalham muito o listening, que é você ouvir e entender. E assinar o que você ouviu. Eles vão perguntar o que a conversação tá falando sobre. Pega um pouco na gramática, que eles vão perguntar algo de certo e errado. E é sucesso. Então, se você puder, quanto mais cedo você puder começar a assistir seriados sem legenda, sabe? Ou com legenda em inglês. Isso. Quanto mais cedo você puder fazer isso antes do teste, melhor pra você mesmo. Isso aí, arrebenta lá, cara. Débora Camila, você perguntou o que foi? Camila, Olá, tudo bem? Só queria falar sempre assistir seus vídeos. São top demais. Eu fui au pair na Holanda no ano passado e agora tô esperando pra ir pros Estados Unidos. Seus vídeos me ajudam muito. Com o que eu tenho de dúvidas e blá blá blá. Abraços. Um abraço. É nóis. Valeu, Camilão. Que mais? Camilão. É Débora o nome dela. Ah, interessante. Temos uma outra Débora, mas é a Débora Souza. E aí, Souzão? Olá, tudo bem? Meu nome é Débora. Eu te enviei o convite porque gosto bastante dos vídeos do seu canal. Ano que vem pretendo ser au pair também e os seus vídeos me ajudam muito. Obrigado. Exponha também, Débora. Valeu. Parece que são irmãos gêmeos. Próximo é o Israel Nobre, que ele... Foi o seguinte, ele pediu pra me adicionar, eu adicionei ele, né? Aí ele falou assim, Guga, posso fazer algumas perguntas, mano? Eu falei, manda aí. E ele não mandou as perguntas. Cri. E, cara, manda aí, cara, que eu respondo, tá de boa. Assim, 2 anos depois. Não é? A próximo comentário é da Danusa Rodrigues, que ela escreveu aqui pra mim. Oi, Gustavo, tudo bem? Vi alguns vídeos seus no YouTube e o seu vídeo do app, que eu não sei direito o que ela quer dizer. Achei que ficou bem bacana. Você fez sozinho? Application, app application, pô. Sim, eu fiz o vídeo sozinho. Cara, eu gravei quando eu tava ainda lá no Brasil, 2020. Faz tempo, cara. 3 anos já, daqui a pouco. Então mano. Application. Tem até uma parada legal. Tem a Dream Factory Films, a gente tá produzindo também vídeo de application, então se você precisar, você entra em contato. A gente faz. Acabou. Agora vamos lá, agora comentando os comentários, vai! Gleidson Santos, parabéns, Guga, pelo seu talento, cara. É nóis. Tô com ciúmes. Obrigado. Porque eu também participo. Tô brincando. Pelo seu talento, cara, Lisa linda, excelente vídeo, Risa. É do clique, por isso. Então, é nóis, cara, é nóis. Próximo desce, tem que ser uma coisa dinâmica. Mas Serafim e Guga, amei, arrasaram de verdade. A Lisa é muito linda. Caraca, vocês estão de fato vidrados na Lisa, né? E acreditem, ela é alemã. Velho, tem nada a ver com a Alemanha, né, velho? Tão bonita e dá raiva. Você que tá falando, mano, você que tá falando. Bom, vamos no comentário da Anandili. Boa, diz: gostei demais dos 3 pontos que você falou que gostou, Guga. E o jeito que você colocou também. Muito obrigado. São as coisas que eu busco crescer quando estiver nos Estados Unidos também. E comprar umas coisitas que só as obaminhas compram, claro. Estou nos fins dos preparativos para embarcar e não vejo a hora. Anandili, sua linda, o negócio é o seguinte: estamos muito contentes que você gostou dos 3 pontos, porque essa é a realidade mesmo daqui, é o poder de compra, é a questão da experiência, é a viagem. Só que, pelo amor de Deus, assista ao Financial Planning, que é o nosso vídeo, pra você saber gastar suas abaminhas aí e comprar suas cositas, tá? Não chega aqui e comprar tudo o mundo não, que... Isso. Não é nem só questão de você saber gastar, é pra você poder tirar o melhor proveito, entendeu? Pra você não gastar com besteira. Porque a gente chega aqui e fala, puta, eu quero comprar tudo. Quero bolsa da Michael Quero comprar tudo. Quero relógio da Michael Kors. Vai com foco pra você poder aproveitar bem a sua grana, beleza? Exato, nossa dica, hein? Isso aí. Alexandre Jaiter, Guga, assim não tem como te defender, cara. Essa caneca no Brasil tá R$30. Cara, aonde você achou essa caneca por $30? Por R$30, cara. Mano, me passa depois aí nos comentários, mano. Manda pra mim. Não sei se é o mesmo material. Duvido.
Deus. Cara, é bom, mesmo assim, velho, se tá por 30 conto, Peraí. Meu voto vai na menina das roupas, porque quando eu for comprar roupa, porque eu sou Romanis Styles. Love you so much, Alexandre Jaider. Realmente, se você achou essa caneca por 30 reais, é do mesmo material. Não apoie o Guga, continue me apoiando. Tá viajando, tá Beijo viajando. no coração. Bom, tem 3 aqui do Alex Gomes. Quanto que eu gastei pra fazer intercâmbio? Cara, entre 3 a 4 mil, ou até mais. Mas eu acho que essa é uma resposta um pouco complicada de dar pela questão do câmbio flutuante. É, agora Nossa, a eu gente falei faz. sério agora, hein? Uau. Cadê minha roupa, meu terninho pra falar de finanças? Cara, não, cadê o café, na verdade? Cadê o café? Tá certo. Isso depende, porque agora o dólar tá muito alto e quando o Guga veio foi quase 2 anos atrás. E aí o dólar não tava Então, assim, nessa altura. e tudo depende também da agência, né? Bom, Caroline Matas. Cara, engraçada. Guga, muito bom o vídeo, muito legal a dinâmica de vocês, super curti. Só queria comentar que tive a impressão de que a música ficou muito alta e talvez isso atrapalhe. Falar a real, cara, já aconteceu várias vezes de eu ter deixado a música alta. Eu tenho um mal, que não é um mal, mas é como eu sou músico, eu sempre quero deixar a música em evidência. Só que aí acaba extrapolando um pouco, então desculpa, prometo que vou dar uma baixada no Aliás, a gente tava conversando sobre isso agora há gente pouco. acabou de falar isso, cara. Foi por isso que eu falei, mano, esse comentário vai entrar. Comentário de Lucas Barbosa. KKKKKKKK. Gente, coitado do Guga. Eu ia me dar super bem com as amigas au pairs. Iria fazer muitas amizades com os meios au pairs gays. Porque sei que tem muitos. Nesse ponto eu não tenho que reclamar. Porque ia amar ficar com umas meninas e falar de boys, make, etc. A propósito, a sobrancelha da Mai é linda! Beijos, amei o canal. Lucas, o negócio é o seguinte. Eu não sei o que te responder, porque... Não, mas ele não fez pergunta. Eu não sei o que falar, Lucas. Tamo aí. Quiser trocar ideia comigo quando você vier pra cá, tô em New Jersey, West Orange. É nóis. E eu aposto que o Gustavo vai adorar trocar ideia com você. Eu tô de volta em janeiro. Larissa Vale, oi Lari, tô com saudade de você já. Vamos lá pro comentário da Lari, então. Oh my god. Primeira vez que eu encontro alguém que ama comida daqui e gosta do salário de au pair. Como assim, Mai? Eu já estou sofrendo antes do inverno chegar, Guga. Tô querendo tirar férias no Brasil e voltar só quando o inverno passar. Amei o vídeo e sucesso pra vocês. Beijo, beijo, Lari. A gente vai passar... O Guga tá sendo sortudo que ele vai embora agora em janeiro? Em janeiro, estamos voltando pro Brasil. Porém, eu vou pegar o inverno, cara. Vou pegar em dezembro. Eu vou pegar o inverno, por exemplo, que eu decidi ficar um pouco mais, mas o inverno é lindo, ele só começa a encher o saco depois de fevereiro, março, então meninas, não se assustem, o inverno não é um bicho de 7 cabeças, como dizem, só comprar a roupa certa, a bota certa e correr pro abraço. Vou bem então, qual é que vai ser, mano? Jéssica Cardoso, vocês são uma agência? O que você acha? Não? Não? Na verdade não. Na verdade não, mas a gente adoraria. Não somos uma agência, somos apenas au pairs que estão atualmente nos Estados Unidos e passam informações privilegiadas e extremamente atualizadas sobre o Mas seria uma programa. boa ideia, né? A gente abrir uma agência. Pô, né, dá A uma gente ia ser grana muito aí, mais cara. legal que as Pô. outras, né? Eu acho que sim, cara. Mayohana Gazal. Guga, você tá aí há quanto tempo? Antes disso, seu inglês já era avançado ou algo assim? Sinto que você fica bem confortável pra falar e fala com naturalidade, que é o meu objetivo. Tenho um inglês bom, consigo me comunicar, mas ainda paro pra pensar e às vezes... paro pra pensar às vezes. Alguma dica? Cara, a dica é o seguinte, você pode se preparar o quanto você quiser antes de você chegar aqui. O momento que você pisar no aeroporto, você vai ter um blackout. O seu cérebro Principalmente vai quando travar. você pisar no aeroporto e escutar o cara falar e falar Isso, e geralmente é aquela tipo de informação que é importante pra você poder sair do aeroporto e você não consegue entender porra nenhuma. O seu cérebro vai travar quando você entrar no restaurante, o cara vai perguntar o que você quer e você... tá ligado? Vai travar tudo, mano. Principalmente, ó, já vai aprendendo. For here to go, for here to go, for here to go. Eu fiquei 1 mês e meio tentando falar for here to go, what is that? Aí depois que eu descobri que era pra levar ou se era pra Isso. comer lá no restaurante. Então, Outra coisa que eles perguntam a partir do momento que você pisa no restaurante é party for? nunca ouvi falar nisso. Nunca ouviu falar party for ou how many? Geralmente quando eles falam party for, ok, é porque eles querem saber quantas pessoas que tá no seu grupo. E aí eles vão te direcionar pra mesa específica pra você poder fazer a meal, que é a sua jantar, whatever, comida. E então quando eles falam party for, não é quer dizer festa pra quanto, quer dizer
Quantas pessoas? Quantas pessoas? A mesa é pra quantas pessoas? É isso aí. Então, cara, meu inglês ele era avançado, de acordo com a nota lá que eles fazem da avaliação, eu tirei nota 8. Não é lá aquela coisa boa, mas, cara, não adianta. No momento que você entrar aqui, vai travar tudo. Então a recomendação é, mano, mete a cara. Quanto antes você fizer melhor, pra você já ir destravando. E outra coisa, para de traduzir cada palavra. Simplesmente espera a pessoa terminar a frase pra você pegar o contexto e conversar. Se você ficar traduzindo cada palavra, você vai chegar em uma que você não sabe. Aí você vai parar de prestar atenção no resto do contexto e você já não sabe mais o que a pessoa tá falando. Isso, e fora isso também é o seguinte, o site que eu já recomendei várias vezes aqui, o ingvite.com, que são as aulas de inglês feitas pelos próprios americanos, então assim, fica muito mais interessante e é bem prático que eles vão ensinar pra você viver aqui, porque é aula de ESL, não é aula de inglês, é aula de inglês como segunda língua, é diferente. Rebeca Bacelar. Oi, Guga, sei que muita gente já falou aqui que a sua edição e conteúdo são muito bons, mas sempre vale a pena... Sempre vale a pena exaltar o que é bom. E esse vídeo foi um dos melhores que já vi sobre o programa de au pair, pois a gente sempre assiste a perspectiva dos intercambistas e esquece de procurar e saber como os americanos encaram tudo isso, o que é uma parte essencial para quem vai encarar o programa. O canal está de parabéns, sucesso. Valeu! Muito obrigado, valeu, Rebecão. Fiquei muito legal, achei bacana o seu comentário. Pra quem não sabe o que ela tá falando, temos um vídeo que a gente fez que é o que é o au pair para os nova-iorquinos, onde a gente fez uma entrevista no Central Park com pessoas que moram na região e eles estavam falando a respeito do que eram os pensamentos deles, então, cara, assiste lá que é bem legal. Afinal, o programa de au pair é uma via de duas mãos, né? Não é só sobre a gente, sim sobre quem tá recebendo a gente, então... É uma troca. É isso aí. Bom, gente, então é isso. Se você gostou do vídeo, faça questão de dar um like aqui embaixo. Você já sabe, a gente tem o nosso Facebook, que você pode acompanhar todas as notícias em primeira mão do Au Pair Life Brasil. Fora isso também, se você quiser infernizar a Amanda, ou a Amandinha, que na verdade eu vou chamar ela de Amandinha agora. Ou Amandão. Amanda. Cara, é muito simples, vai no meu Facebook e aí você vai no Amigos em Comum, digita Amanda Nascimento. Aí você vai lá e adiciona ela também. E é nóis! Certo? Certo? Fechou? Se inscreve no canal também. Caso vocês queiram me adicionar no Snapchat e acompanhar minhas desventuras, porque geralmente são mais desventuras do que aventuras, é só ir lá, me adicionar Amanda underline, tá? Não escreva um underline. Amanda underline, aquele risquinho ali embaixo, BRZ. É isso aí. O meu Snapchat também vai estar na descrição junto com o dela, o meu Gus Stein. E aí você vai lá, me adiciona lá e é nóis, tá ligado, mano? É isso aí. Instagram. Acabou. Instagram também, acha lá, adiciona. É nóis. É nóis. Beijo, falou, tchau. Falou.